Gente, olha isso. O INSS acaba de entrar com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal para suspender todos os processos que discutem a utilização do período de indenização. De forma bem resumida, para que todos compreendam, o INSS quer que aquela parte da reforma da Previdência, ou seja, emenda constitucional número 103 de 2019, que permite com que os trabalhadores que já eram segurados da Previdência Social faça valer o seu direito adquirido. Em outras palavras, a reforma da Previdência, como veio depois, ou seja, quando a regra chegou, o jogo já estava em andamento, o legislador constituinte disse, olha, os trabalhadores não podem ser prejudicados, então eles vão pagar uma espécie de pedágio para ter assegurado, garantido o seu direito. Direito já adquirido, porque as regras que mudam durante o jogo não pode prejudicar aquelas pessoas que já estavam jogando. A reforma da Previdência, aqui está ela, ó, emenda constitucional número 103 de 2019, vale para aquelas pessoas que começaram ou começarão a contribuir para a Previdência Social. O Estado brasileiro não pode vir e alterar as regras no meio do jogo, ou seja, prejudicar aquelas pessoas que já estavam contribuindo para a Previdência Social. Mas o INSS é muito malandrinho, ele quer que os trabalhadores sejam prejudicados. Aqui está, ó, endereçada ao ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, Advocacia Geral da União, leia-se, presidente Lula, Procuradoria-Geral Federal, Ministério Público Federal, a subprocuradoria que representa o INSS nos tribunais superiores. Aqui está o número do processo em primeira mão. Ninguém tem esse processo ainda. Eu acabo de acessar um processo proveniente lá do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que uma pessoa está sendo prejudicada diretamente e, por consequência, por tabela, ou seja, os reflexos dessa ação do INSS pode repercutir, refletir em toda a sociedade brasileira, sob o argumento de que violação aos artigos 3º, direito adquirido, e 17, a regra de transição da emenda constitucional número 103 de 2019. Esses são os dispositivos que o INSS está dizendo que devem sofrer alterações. Isto porque a Turma Nacional de Uniformização lá do Rio Grande do Sul fixou uma tese garantindo o direito dessas pessoas. Isto tudo por conta da fixação de tese pela Turma Nacional de Uniformização, que é uma orientação para o sistema dos juizados especiais federais, conferindo repercussão geral em face da sua relevância jurídica, econômica e social. E por conta disso, pede o quê, gente? Aqui, ó, suspensão, pedido de suspensão nacional dos processos, ou seja, suspenda todos os processos. Vamos entender a peça do INSS, reforçando o número para quem quiser conferir, ou se você preferir, tem um link na descrição com essa peça para quem quiser ler. Óbvio, isso não é de graça, você tem que pagar uma mixariazinha para ter acesso a esse documento, dada a sua importância, ok? Mas vamos lá. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte manifestação prévia pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida neste recurso, assim como requerer, olha aqui, ó, requerer a suspensão dos processos em trâmite em todo o território nacional que tratem de idêntica controvérsia pelos motivos a seguir. E aí, vamos ver
quais são os argumentos do INSS para prejudicar o cidadão, o trabalhador, o segurado da Previdência Social. Já não bastava o que fizeram lá com a revisão da vida toda e o que estão fazendo aí no caso das ADIs 2110 e 2111, vocês que me acompanham sabem, nós já temos lá 4 votos contra os trabalhadores. E aí ainda vem o ministro Nunes Marques e diz que não, está tudo certo. Está tudo certo. É um absurdo o que está acontecendo ultimamente com a justiça no que se refere ao pobre, ao cidadão. Agora, quando é para o trabalhador, que é quem sustenta esse país, nós temos esse tipo de coisa aqui, ó. Vamos ver. Trata-se de um recurso extraordinário. Sim, e aí? Admitido na origem pelo ministro-presidente da Turma Nacional de Uniformização, TNU, interposto contra acórdão proferido pelo colegiado, que fixou tese acerca da matéria, constituindo precedente orientador de todo o microsistema dos juizados especiais federais. Pois bem, a demanda envolve discussão sobre a interpretação de dispositivo da emenda constitucional, ou seja, de artigos da emenda constitucional. O artigo 3º e o artigo 17 da reforma da Previdência de Bolsonaro, que assolou os trabalhadores. Nenhum desses representam os trabalhadores, né? É até perigoso você falar isso, mas infelizmente é o que tenho para falar. Que fixam critérios para a garantia de direito adquirido. Garantia, gente, olha aqui, ó, garantia de direito adquirido está lá no artigo 3º da emenda constitucional número 103, reforma da Previdência. E para a fruição de regra de transição. A regra de transição aqui em questão está lá no artigo 17 da emenda constitucional número 103 de 2019. Na origem, segurada da Previdência Social pretendia obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com requerimento feito em 2021, ou seja, depois da reforma da Previdência. Argumentava ter exercido atividade rural entre os anos de 1992 e 1996 e queria efetuar o recolhimento da correspondente indenização, tal como previsto na Lei 8.212 de 91, no artigo 45A da referida lei. O INSS reconheceu o trabalho e admitiu a possibilidade de recolhimento. O Instituto opôs, porém, a pretensão de que o tempo fosse computado para aferição, medição de direito adquirido na véspera da vigência da emenda constitucional número 103 de 2019, reforma da Previdência, e incidência das respectivas regras de transição, para que fosse aplicada aqui no caso a regra de transição lá da reforma da Previdência, artigo 17, considerando, de acordo com o INSS, que o recolhimento viria a ser efetuado apenas quando já vigente, né? Apenas quando já vigente as novas normas constitucionais. Ou seja, somente após o dia 13 de novembro de 2019, que foi quando passou a valer a reforma da Previdência de Bolsonaro. A Turma Nacional de Uniformização entendeu que a segurada teria razão, ou seja, deu razão aqui para a trabalhadora. Sempre que dão razão para o trabalhador, para a trabalhadora, vem o INSS e recorre para prejudicar o trabalhador. Assentando o quê? Veja, aqui é o que disse a Turma Nacional de Uniformização. Vocês percebem que está acontecendo a mesma coisa da revisão da vida toda? O STJ, lá no tema 999, disse: o trabalhador tem direito à revisão da vida toda. Vem o INSS, recorre e nós sabemos o que aconteceu aí. Por isso que nós devemos ficar atentos. Se você deixar passar sem criticá-los,
eles vão nadar de braçada sobre o teu direito. Nós devemos criticar. Um vídeo desse você tem que compartilhar, tem que meter comentários aí para eles acordarem e falar: opa, tem um doido chamado professor Walter dos Santos que ele entrega toda a maldade que a gente faz com os trabalhadores. Ele sabe, ele entende, ele tem um conhecimento jurídico muito profundo. Então não dá para passar mais fazendo aqui as nossas maracutaias, porque o professor Walter dos Santos vai explicar de forma cristalina para os trabalhadores, e aí nós vamos passar maior carão, nós vamos passar maior vergonha. Ele não é igual esses canaizinhos que tem por aí não, o cara manja. Então por isso que você tem que compartilhar o vídeo para eles saberem que eu comentei, que vocês assistiram e que vocês criticaram. É isso que nós devemos fazer. Vejam. Olha o que a TNU disse. O direito ao benefício, e aqui eu vou mudar de cor para a gente entender tudo que eles escreveram. Olha isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos apagar tudo aqui e começar, ó. O direito ao benefício, ao contrário do direito à prestação previdenciária, que é uma obrigação do INSS, tem por legislação de regência aquela vigente quando do implemento das condições, ou seja, quando o trabalhador preencheu os requisitos etário ou do tempo de contribuição. Em outras palavras, a lei que se aplica ao caso da pessoa é aquela que estava valendo quando a pessoa completou a idade e atingiu o tempo de serviço, e não a regra que vem depois, como que é o INSS. No direito previdenciário, tempus rege acto, ou seja, a lei é feita para o seu tempo. É aquela lei que estava valendo quando você adquiriu o direito. A necessária regularização superveniente, ou seja, regularizar essas regras que vieram com a reforma da Previdência, superveniente do labor, do trabalho, portanto, já desempenhado, não tem o condão de alterar a legislação a ser considerada quando já completado o tempo de contribuição em momento anterior. O que o julgador está dizendo? Julgador da TNU, olha, a reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019, veio depois do tempo que essa pessoa já completou a idade, já contribuiu para a Previdência Social. Ou seja, em momento anterior, essa pessoa já tinha preenchido os requisitos, visto que, nesse caso, o direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. É isso que chamamos de direito adquirido. Uma decisão maravilhosa. E, contra isso, vem o INSS por meio da AGU, Advocacia Geral da União, e aqui tem mais os textos aqui para quem quiser ler com calma, e quer recorrer contra isso aqui, gente, ó, contra isso aqui, o INSS quer recorrer depois de uma fundamentação clara, contundente, cristalina. O INSS não concorda e quer prejudicar os trabalhadores. Nós não vamos deixar esse processo. Acabou de nascer, acabou de chegar no Supremo Tribunal Federal e vocês me cobrem que eu vou estar em cima desse processo aqui, ó. Eu vou estar acompanhando. Recurso extraordinário, vamos falar o número para ficar registrado: 1.509.333. A partir de agora, a questão de honra em cima desse recurso extraordinário, para que nenhum segurado que já trabalhava quando da reforma da Previdência seja prejudicado por mero capricho, por pretensão do INSS. Agora, escreva aí nos comentários se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.